paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, é um prazer muito grande estar aqui para falar a vós a respeito da importância do trabalho de ensino que está sendo levado ao ar semanalmente através do Departamento de Educação Cristã da nossa igreja, a Superintendência da Escola Dominical, na pessoa do pastor Cícero da Graça, e aqui na instrumentalidade do professor Antonilson, que tem feito um grande trabalho de esclarecimento, de ensinamento da temática das nossas lições da Escola Dominical. E eu espero que vocês aproveitem bem, que todos nós aproveitemos bem, porque é uma oportunidade ímpar que estamos tendo de aprender. Então, o nosso público-alvo de professores, de coordenadores, de superintendentes da Escola Dominical e de alunos também que desejarem ter acesso a um ensino de qualidade, este canal tem se preocupado com isso e tem trazido um ensino excelente para o nosso crescimento e a nossa edificação. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo a mais uma pré-aula. Hoje nós vamos comentar a lição de número 11, que fala sobre os atributos da fé: mansidão, humildade e longanimidade. Esses subsídios são fornecidos semanalmente a fim de, como disse o nosso pastor presidente agora há pouco, a fim de dar um subsídio para os professores no tocante às suas aulas nos domingos subsequentes, tá? A lição de hoje é uma lição muito rica e vai fechar a primeira etapa da carta aos Efésios, falando sobre os princípios doutrinários trabalhados pelo apóstolo Paulo. Os outros dois capítulos que se seguirão, que é o capítulo de número 5 e o capítulo de número 6, serão mais de caráter aplicativo, mais de caráter prático. Até então nós estamos estudando o aspecto mais doutrinário. E essa lição, que é a lição de número 11, que será ministrada no dia 14 de junho, agora, domingo que vem, é uma lição que vai tratar sobre alguns atributos pertinentes à natureza humana, que também correspondem aos atributos de Deus. Tá? O texto áureo da nossa lição se encontra em Efésios, capítulo de número 4 e o verso de número 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Você deve se lembrar inicialmente sobre o sentido etimológico da palavra vocação. Você deve se lembrar que a palavra vocação aqui não tem a ver com a questão ministerial, mas está diretamente atrelada ao processo de salvação. Então, no tocante a isso, todos nós somos vocacionados ou chamados para a salvação. Sendo assim, o apóstolo Paulo está rogando, na condição de preso, haja vista que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele está preso em prisão domiciliar em Roma, e nesse momento ele evidencia, nesse texto que nós lemos, que ele está fazendo uma oração a Deus para que os irmãos da igreja em Éfeso mantenham-se em uma postura digna diante do Senhor, de acordo com a chamada que foram, de acordo com a vocação que foste chamado. A nossa verdade prática trata: a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano, a humildade, a mansidão e a longanimidade. O texto base para a nossa lição se encontra em Efésios capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 4. Posteriormente, Colossenses, capítulo de número 1, versículos 9 ao versículo de número 12. Esse é o texto base que, com certeza, o professor deve antecipadamente ler a título de fundamentação contextual da sua aula. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que a unidade na Igreja de Cristo é resultado da humildade, mansidão, longanimidade e na vida dos crentes. Esse é o resultado que evidencia a unidade da igreja. Então, esse é o objetivo geral da nossa lição. Bom, antes de mais nada, como o nosso autor sugere o tema atributos da fé, nós precisamos compreender o que é fé. A melhor definição de fé
nós encontramos lá em Hebreus, capítulo de número 11, Hebreus capítulo de número 11 e o verso de número 6. É muito conhecido dos irmãos, mas eu vou ler aqui na minha Bíblia corrigida, a fim de que o texto fique alinhado, né? Então, Hebreus capítulo de número 11, Hebreus 11 e o verso de número 6. A melhor definição de fé do ponto de vista etimológico, do ponto de vista organizacional do pensamento, encontrada em toda a Bíblia. Acompanhe aí a leitura para que você entenda. Ora, versículo 1, perdão, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, essa é uma das definições ao longo da perspectiva bíblica que mais é precisa, mais assertiva com relação a essa condição da unidade da fé, ou essa definição etimológica de fé. Bom, antes de mais nada, nós precisamos entender que se a humildade, a mansidão e a longanimidade são atributos da fé, logo nós compreendemos que nós alcançamos essa herança desses atributos através da criação do ser humano e, obviamente, do sopro de Deus, do ruar de Deus, o sopro nas narinas do homem, tornando-o alma vivente. Nesse aspecto, teologicamente falando, quando Deus sopra nas narinas do homem e o homem passa a ser alma vivente, nesse aspecto, acreditamos que houve uma transmissão de atributos comunicáveis inerentes à natureza de Deus. Nós sabemos que Deus tem os seus atributos incomunicáveis e tem também os atributos comunicáveis. E esses atributos comunicáveis são assim designados porque o homem passou a partilhar desses atributos, desses fundamentos que são inerentes à natureza de Deus. A saber, na nossa lição de hoje, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Tá? De antemão, nós precisamos entender que esses atributos, eles veiculam, e o propósito deles é que haja o bom relacionamento. Eu também friso a ideia aqui, inicialmente ainda, de que esse é um dos propósitos de sermos igreja. É por isso, e a compreensão do fruto do Espírito, lá de Gálatas capítulo 5, a compreensão do fruto do Espírito vai nos dar a dimensão do porquê existir a igreja, porquê a ideia de eclésia. Qual é a ideia de eclésia? A ideia de eclésia é que pessoas diferentes se ajuntem em comunidade e sejam desafiados a conviver a partir das suas diferenças particulares, da sua cosmovisão, da sua construção de mundo particular. Em meio a esse desafio de conviver nesse ambiente de sociedade chamado de igreja ou eclésia, lá nos primeiros momentos do sentido etimológico da palavra, esses desafios evidenciam que nós somos desafiados a crescer como comunidade. Então, só se desenvolve, ou só se vive, só se evidencia o fruto do Espírito se nós nos lançarmos às relações, à comunidade, às questões interpessoais. Então, é uma evidência de que não tem como eu ser, ou eu cultuar, ou eu viver a fé na sua plenitude na particularidade da minha casa, do meu lar. Eu manter uma vida de comunhão com Deus e uma vivência espiritual religiosa a partir de uma vida isolada. Então, essa compreensão dos atributos comunicáveis de Deus evidenciados no fruto, o fruto, não são os frutos, é um fruto que compreende a várias partes, podemos dizer assim. E hoje, basicamente, nós vamos estudar 3 dessas partes que compreendem o fruto do Espírito, que é exatamente a humildade, a mansidão e a longanimidade. Já começando a nossa lição, e nessa introdução que nós acabamos de fazer, compreende também a ideia de que nós temos que ver o objetivo último da temática de hoje. O nosso objetivo último de hoje é que esses atributos tornem possível a convivência de maneira eficaz, nos preparando para um dia estarmos com o Senhor para sempre nos ares, tá bom? Antes de mais nada, eu gostaria também de utilizar até como recurso para você, professor, o sentido etimológico da palavra fé. A palavra fé, no original, tanto no grego quanto no hebraico, tem uma amplitude quando a gente busca o original
a partir do sentido etimológico da palavra. Por exemplo, a palavra fé, no original grego, né, significa pistes, ou seja, vem da palavra pistes. E a palavra pistes quer dizer alguém que tem uma relação de confiança em alguma coisa ou em outro ser. Estabelece uma relação de confiança em alguma coisa ou em outro ser. É a convicção da verdade de algo. Isso é o significado etimológico da palavra fé, pistes, no grego. Tá? Mas também nós encontramos uma definição etimológica de fé no hebraico, e no hebraico nós encontramos a palavra emun, ou emuná, já com a derivação. E a palavra emuná no hebraico quer dizer, dá a ideia de que alguém é fiel. Você percebe que no hebraico a palavra fé já tem uma conotação mais do que de uma confiança em algo, em alguma coisa, tem uma questão relacionada a uma relação com um ser superior. E aí implica no significado de fidelidade, no significado de ser fiel a um propósito. Então a palavra fé no hebraico, e aparece pela primeira vez em Deuteronômio capítulo 32 e versículo 20, traz-nos essas concepções, tá? Tanto no grego com a palavra pistes, que dá a ideia de confiar em algo ou em alguém, como no hebraico com a palavra emuná, que vem do radical, ou vem do prefixo emun, que quer dizer fidelidade, ser fiel, manter-se firme em um propósito pré-estabelecido entre dois. Olha que coisa fantástica essa definição a partir do hebraico. Estamos falando isso porque nós estamos falando exatamente sobre os atributos da fé. No primeiro ponto da nossa lição, o nosso autor coloca que para haver unidade é preciso humildade. É indispensável que nas relações pessoais, dentro desse ambiente chamado igreja, se tenha a humildade como veículo de viabilização das relações. Tá? E essa humildade, o nosso autor vai colocar aqui no primeiro subponto, que é um veículo, é um modo digno de se viver como cristão. É o que vai definir a nossa conduta. E eu trabalho sempre o meu argumento por fora, e é interessante que você, acessando lá, você vai ter embaixo nossos subsídios em PDF, onde você vai poder baixar de graça e vai poder utilizar na sua aula. E esses atributos também são conhecidos como virtude. E é interessante que a virtude sempre será tímida. Por quê? Porque a virtude não precisará de ser evidenciada ou de alguém falar sobre ela ou falar dela. Então a virtude é uma condição tímida, ou seja, a virtude fala por si só. Ninguém que seja humilde pode chegar e dizer, eu sou humilde. Não é assim que funciona do ponto de vista bíblico. A outra questão também relacionada à humildade é que a humildade é a consciência que nos traz que não somos autônomos ou autossuficientes. Então, essa compreensão de humildade nos leva a perceber que nós não somos autônomos ou autossuficientes. É interessante que a queda de Eva, Adão e Eva, se deu sobre uma proposta. E qual era a proposta? A proposta de suficiência em si mesmo. Perceba que quando a serpente vai tentar a Eva, a serpente propõe que a Eva será como Deus, autossuficiente. Vai ser uma causa em si mesmo. Isso está na contramão do processo de humildade. E o que é a humildade? A humildade, portanto, é a percepção de que eu não sou a causa de mim mesmo. Que eu não sou em mim mesmo, eu não tenho em mim mesmo a autossuficiência e a autonomia. Nesse momento, nós estamos vivendo uma autêntica humildade. O que é o contrário do sentimento de autocomiseração, que é a pena de si mesmo, que é se achar um coitadinho. Isso não é humildade. Humildade é a percepção de que você não tem autonomia nem a autossuficiência para que a sua vida seja vivida na sua plenitude. A humildade também define o nosso padrão espiritual, define a espiritualidade consistente. Isso é importante você perceber essa palavra consistente, porque a humildade vai revelar a sua condição de permanência na comunidade, independente de reconhecimentos ou independente de resultados que você possa, de repente, buscar. O que é também humildade? Humildade consiste na descentralidade. É outra questão muito interessante.
você ou nós não somos o centro. Essa é a compreensão de que nós temos ou vivemos a humildade. Não somos o centro, essa condição evidencia a verdadeira humildade. Tá? Bom, a humildade também é o contrário do complexo de Narciso ou do narcisismo. O que é o narcisismo, gente? É a vontade de se autoafirmar, é a vontade de querer ser belo, de querer ser o mais bonito, de querer ser o centro de tudo, de querer se autoafirmar sobre outras pessoas. A humildade vai na contramão do narcisismo. Tá? E em caráter de harmonia, a humildade traz a ideia de que, por mais que você tenha sucesso, você sempre vai ter a noção de que o seu ser não se completa em si mesmo ou não se completa no seu sucesso, tá bom? Tomás de Aquino, um grande pensador do século V, um grande teólogo, vai dizer que a humildade refreia e tempera a alma. Olha que coisa fantástica. Sendo assim, nós compreendemos já a nossa primeira abordagem do primeiro ponto da nossa lição. Para haver unidade é preciso ter humildade. Então, nós percebemos que a humildade, diferentemente do que fala o segundo subponto aqui da nossa lição, que é de os pagãos e até umas linhas de filosofias romanas que diziam que você não pode se curvar, que humildade, ser humilde não é virtude, que a intrepidez é que é virtude. Isso é uma compreensão de uma filosofia romana do primeiro, segundo e terceiro século. E eles acreditavam de forma pagã, é claro, fora dos princípios bíblicos, que você tem que ser intrépido, que você tem que se sobrepor às outras pessoas. E que no campo das políticas, das relações de domínio, você não pode, de maneira nenhuma, exercer a humildade, pois a humildade vai revelar e denotar a fraqueza. Bom, ainda dentro do primeiro ponto, e nós vamos perceber o que seria a verdadeira humildade. Nós fizemos algumas definições do que é humildade, e diga-se de passagem, tem que ficar bem claro aí para você, professor, que a humildade ela é tímida, ou seja, a humildade não fala por ela mesma. Tá? E também tem outras questões muito interessantes. A humildade tem como objetivo tornar-nos semelhante a Ele. Um dos propósitos principais da humildade é nos tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. E você deve se lembrar do texto que está em Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2, acompanha na sua Bíblia aí. Filipenses, capítulo de número 2 e o versículo 5. Filipenses 2, 5 a seguir. Olha só, olha o que diz a Bíblia. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo achado a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus lhe exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. A humildade vai nos aproximar da essência de Deus, do propósito de Deus, evidenciado na pessoa de Cristo. Nós nos assemelhamos a Cristo quando nós percebemos ou quando nós entendemos que nós não temos a autonomia, a autossuficiência e que nós temos que viver uma contínua busca pela autonegação como critério de espiritualidade plena. Tá? Então essa é a verdadeira humildade. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo de número 8, vamos fazer mais essa leitura e já passaremos para o ponto 2. Romanos capítulo de número 8 e o verso de número 9. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque o que Dante conheceu também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, quando nós praticamos a humildade, nós nos assemelhamos, nós nos tornamos semelhança do Filho do Homem, que é propósito de Deus. Porque o que dantes nos conheceu, também nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a humildade nos aproxima da semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então quando Deus formou o homem, já dizia o teólogo Rodolfo Bultmann, que quando Deus formou o homem, ele olhava para Jesus. Muito legal essa definição, tá? Bom, sendo assim, nós encerramos o comentário sobre o primeiro ponto da nossa lição e passaremos agora ao segundo ponto. Para haver humildade é preciso mansidão. A mansidão é outro fruto, outra parte do fruto do Espírito, ou outro atributo comunicável de Deus. Vale ressaltar que Deus tem pelo menos 5 atributos que são incomunicáveis, que são inerentes apenas à própria essência de Deus e que nenhum outro ser na face da terra teria a capacidade, a habilidade de gerir tais atributos, como por exemplo a onipotência, onisciência, onipresença, imutabilidade e eternidade. São 5 atributos que são inerentes à natureza de Deus e que nenhum outro ser na humanidade pode comportar ou gerenciar tamanho poder. Só que também existem os atributos que são comunicáveis. E dentre os atributos comunicáveis, nós temos a mansidão, que é o segundo atributo a ser comentado na nossa lição de hoje. Tá? É interessante pensarmos de antemão que não vai existir, não vai fluir esses atributos ou esse fruto do Espírito em suas particularidades ou peculiaridades em nossa vida, sem que o Espírito não gere em nós. Então, diferentemente do que nós podemos pensar, mansidão não tem nada a ver com educação. Educação é algo que se adquire, que se aprende, é algo que se tem à medida que vai se vivendo em ambientes sociais, familiares. Você vai adquirindo a sua educação, uma postura prudente e por aí mais. Mas mansidão, do ponto de vista de atributo de Deus comunicável aos homens, só o Espírito Santo pode gerar em nós. Você tem que ficar bem atento a isso, para que ninguém confunda educação, bons modos, jeito pacato de ser com mansidão. Mansidão é a capacidade de se manter equilibrado em meio às guerras. Então, o primeiro subponto do segundo ponto é a mansidão, um fruto do Espírito. Só o Espírito de Deus pode gerar em nós a mansidão, assim também como a humildade. Então, a mansidão é ternura, gentileza, cortesia, paciência, e essa paciência não tem a ver com parcimônia, com uma condição de ser calmo de natureza, não tem a ver com a peculiaridade da própria essência biológica ou da própria essência natural da pessoa. Essa mansidão é um fruto que o Espírito Santo coloca em nós. E isso, nesse momento, o Espírito Santo e esse fruto iguala todos os seres humanos, os que são mais calmos, os que são mais agoniados, os mais agitados, todos, quando são ministrados pelo Espírito, no tocante à manifestação desse atributo, todos recebem essa capacitação de Deus. Conforme está em 1 Coríntios capítulo 4, 22, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2, Timóteo capítulo 2, versículo 25, tá? Essa mansidão é uma qualidade listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito, como está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, tá? E a mansidão é um estado que deriva da humildade. Esses 3 atributos comentados na nossa lição de hoje estão altamente entrelaçados. A humildade denota a mansidão, e ambos são ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos grandes exemplos na Bíblia de pessoas que foram mansas, não pela sua própria natureza, mas por estarem perto de Deus e por viverem uma vida de intimidade com Deus. Nós temos o exemplo de Abraão, nós temos o exemplo de Moisés na Bíblia. Nós temos um exemplo muito interessante lá em Números, capítulo de número 12. Quando Moisés é questionado pelo povo e pelos anciãos concernente à escolha de Arão. Os anciãos estavam dizendo que Moisés estava privilegiando Arão para ser o primeiro sumo sacerdote da história sacerdotal da nação de Israel. E o questionamento foi altamente acirrado.
mas a maneira como Moisés se portou diante de tamanha aflição ou frivolidade foi algo maravilhoso e que só Deus pode dar, tá bom? Então houve esse episódio fantástico aí. E temos muitos outros exemplos a citar na Bíblia que não cabe nesse momento agora por conta do tempo. E você pode estar pesquisando sobre isso com mais propriedade em casa. A verdadeira mansidão. O que seria essa verdadeira mansidão? Eu separei nos meus comentários alguma coisa importante aqui, tá? Bom, a mansidão é diferente de morosidade, como eu já falei. Mansidão é um atributo ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Então, mansidão é a marca que não precisa depender de homens e do mundo. A mansidão gera em nós a condição de que nós não precisamos depender de homens e do mundo, tá? Essa é uma compreensão de mansidão que nós devemos ter sempre em mente. Outra coisa importante sobre a mansidão é que a mansidão é uma força sob controle. Ou seja, a mansidão gera em nós um controle inexplicável acerca das nossas próprias predisposições naturais. Etimologicamente falando, quer dizer a capacidade de se inclinar ou se curvar. Basicamente, a partir do original, ampliando aqui o sentido etimológico da palavra mansidão, no original nós encontramos essa definição etimológica fantástica, quer dizer a capacidade de se inclinar e se curvar. Uma certa feita, dois homens, diz uma história popular, que dois homens muito valentes se encontraram em um rio, e nesse rio tinha uma árvore, tinha um caule de árvore, né? Tronco de árvore, que dava passagem nesse rio. E os dois homens, de maneira desapercebidas, começaram a cruzar o rio. No meio da passagem, eles perceberam e se reconheceram. E nesse momento em que dois homens que são valentes, que jamais recuariam, que não abririam mão do seu direito, estão em um dilema terrível, um dos homens se agacha para que o outro passe. Essa é basicamente o sentido etimológico da palavra mansidão. Aquele que tem a capacidade de se inclinar, de se curvar. É por isso que quando os judeus oram, leve isso para a sua aula no domingo que vem, quando o judeu ora, ele ora, né, com suas mãos levantadas e sua cabeça curvada. As mãos levantadas e abertas passa a ideia de que eles não têm nada e que estão à mercê do favor de Deus, que é quem tem tudo. E a cabeça curvada é a capacidade de aceitar todos os julgos e as orientações de Deus para a sua vida. Então é um exemplo muito interessante também para nós, tá bom? Então, em se tratando de mansidão, nós temos essas compreensões iniciais, tá? Que nos elevam à condição de uma vida espiritual e de uma harmonia em comunidade mais apropriadas, tá bom? Bom, no Antigo Testamento, as pessoas... vamos falar de Mateus capítulo 5, versículo 5. Mateus capítulo 5, versículo 5, eu gostaria que você lesse esse texto comigo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5 e o verso de número 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Observe que aqui a promessa bíblica para quem é manso é que ele vai ter uma herança, uma herdade, vai herdar a terra. Dentro da compreensão judaica, dentro da perspectiva judaica, essa questão de herdar a terra tinha tudo a ver com a perspectiva, com essa perspectiva de bênção. Terra está sempre atrelado à ideia de bênção. Agora observe que o texto vai dizer que nós temos a herança. E você vai perceber que o apóstolo Paulo depois vai denunciar que nós somos co-herdeiros com Cristo das bênçãos espirituais do reino de Deus. Então, quando você pratica e exercita a humildade, você passa a ter direito à herança de bênçãos espirituais manifestadas do reino de Deus. Linguagem rica utilizada em Mateus capítulo 5 e versículo de número 5. Outra definição interessante é que quando você utiliza a mansidão, você se torna uma pessoa
com uma inteligência emocional e espiritual aguçada. Então, mansidão é uma virtude que da inteligência emocional e espiritual. Essa é uma também definição de mansidão bem interessante. Então, a verdadeira mansidão é a capacidade de equilibrar a sua inteligência emocional e a sua inteligência espiritual. Bom, mansidão, como nós já falamos, não tem nada a ver com, por exemplo, com morosidade, com aquele aspecto de ser pacato do ponto de vista natural. Não, mansidão é essa capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus em nós, que gera esse equilíbrio em meio às turbulências da vida, tá certo? Bom, a mansidão também pressupõe conciliação. Então, uma das coisas que a mansidão cria em nós é a capacidade de conciliar, de ser conciliador, apaziguador de lutas, tempestades, embates. Então, isso é muito interessante definir. Nesse critério, ainda aqui no quarto subponto da nossa lição, a mansidão é a capacidade de direcionar a sua força e coragem na medida certa e no ponto certo. Então, a mansidão vai criar na gente não a parcimônia, a capacidade de ficar indiferente às circunstâncias. Ou a mansidão também não tem nada a ver com o medo, com a ausência de coragem. Na verdade, mansidão é a capacidade de direcionar força e a sua coragem na medida certa para um único ponto. Isso é muito importante porque você deve se lembrar da guerra de Abraão lá contra os 5 reis, quando Ló foi levado cativo no capítulo 14 do livro de Gênesis, e Abraão é tido na Bíblia como um homem manso, como um homem cheio de mansidão. Mas naquele momento especificamente Abraão agiu de maneira enérgica. Abraão juntou 300 homens e desceu para a guerra, usando a força bélica que ele tinha, bem como também canalizando a sua coragem para um único ponto, que era aquela guerra. Então, mansidão não tem nada a ver com parcimônia. Outra coisa importante é que, para fechar esse ponto sobre mansidão, e você deve levar para casa essa questão, é que mansidão, gente, quando você pratica a mansidão e você abre mão de responder, Deus ocupa a vaga e responde por você. Leva isso para a sua aula de domingo. Quando você pratica a mansidão e abre mão do seu direito de responder, Deus ocupa a vaga e responde por você, tá bom? Bom, já partindo para o terceiro ponto da nossa lição, que fala sobre para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Esse ponto é o último atributo que compreende ao fruto do Espírito e também o último atributo da fé, ou atributo comunicável de Deus. Nesse momento, o autor aborda o aspecto da longanimidade, tá? Das etapas ou das partes do fruto do Espírito. Longanimidade quer dizer paciência, tolerância, constância, e aqui a palavra constância é bem oportuna, porque à medida que você é uma pessoa longânima, você tem uma capacidade de resiliência, de resistência, de se manter em um ritmo, porque melhor do que sair com 100 é manter um ritmo e chegar no seu destino. Melhor do que a velocidade sempre será a direção, tá bom? Então nós temos alguns textos aqui a ser consultado, 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, e por aí mais, tá bom? Nós temos alguns textos aqui a ser consultado. Bom, de antemão nós precisamos entender algumas coisas muito importantes sobre a longanimidade, tá? Em Romanos, capítulo de número 5 e o versículo de número 3, diz-nos a palavra do Senhor: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Paciência é um dos sinônimos de longanimidade, tá? A tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, esperança, tá? Então, no meio das tribulações, nós aprendemos a
aguçar a nossa longanimidade, tá? A longanimidade também é a capacidade de suportar os erros dos outros e as adversidades da vida, né? De maneira prática, de maneira paciente. Longânimo, nada mais, nada menos, é o tardio em irar-se, conforme o Salmo de número 86 e o versículo de número 15. Naum, capítulo 1 e versículo 3, também trata bem sobre isso, tá? Uma pessoa longânima é uma pessoa que exercita a paciência, uma pessoa que consegue manter a virtude da paciência motivado pelo amor. É um dos princípios basilar de todas as ações de um crente. Então, um dos princípios basilar, motivado pelo amor, nas boas relações dentro da igreja, é a capacidade de ser longânimo, ou de ter longanimidade, tá? Olha só, Hebreus capítulo 6 e versículo 12 diz: pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Versículo 12 na íntegra eu vou ler. Não vos torneis intolerantes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Hebreus capítulo 6 e versículo de número 12. Tá? No segundo subponto do terceiro ponto, fala sobre suportando uns aos outros. Então, a utilidade da longanimidade nas relações dentro da igreja é de fundamental importância. Haja vista que sem ela, nós não teremos as condições necessárias para uma convivência com os diferentes. Né? E tem um certo pensador chamado Paul Tillich que ele diz que a beleza da vida está nas diferenças. Como nós não somos iguais e cada um tem as suas atribuições naturais inerentes à sua personalidade, o seu jeito de ser, os seus trejeitos, então, mais do que nunca, o exercício da longanimidade se faz necessário no seio da igreja. Então, nestes casos, nós temos que aprender a suportar uns aos outros, conforme está no versículo 2 do capítulo 4 do nosso texto base. Tá bom? Bom, e por último, o perdão como premissa do amor. Então, quem exerce a longanimidade não tem dificuldade em perdoar. Provérbios capítulo 14, versículo 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então, o longânimo tem essa capacidade, esse entendimento de que o perdão fala mais e resolve muito mais que 1000 palavras. Basicamente isso, tá? Nós também podemos ler, com quem nós aprendemos acerca do perdão, senão com o Senhor. E no Salmo de número 103, versículo de número 8, diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e benigno em suas obras. Então nós aprendemos com Deus, graças a Deus, que assim como a mansidão, que assim como a mansidão, assim como a humildade, a longanimidade é ministrada pelo Espírito Santo de Deus em nós e nos dar essa capacidade para além das nossas próprias condições, tá bom? Bem, meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Aqui nós encerramos mais uma pré-aula, pedindo a Deus e ao nosso Mestre por excelência, Espírito Santo de Deus, que continue falando forte aos nossos corações, de maneira que possamos ser usados por Deus no próximo domingo, na nossa aula. Deus nos abençoe, siga-nos nas redes sociais. Agradecemos aos nossos parceiros aqui, ao nosso presidente, pastor Cleudson Carlos, ao diretor da nossa EBD, pastor Cícero da Graça. E agradecemos a você por até agora ter nos suportado nesse momento aqui, tá bom? Deus abençoe e até a próxima aula, querendo Deus. Um forte abraço a todos vocês.